Alô, Ilhéus! Mais um podcast falando de política. E hoje nós temos a honra, mas é a honra em caixa alta, de receber esta mulher que é uma referência, um ícone da política ilhéense, doutora Rúbia Carvalho. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada e já inicio dizendo que a honra é nossa, é minha, de ter sido convidada para o podcast com vocês e dizer que estou muito feliz aqui para participar com vocês e com Ilhéus desse podcast. Gente, Rubia Carvalho é um ícone, né? A gente conhece essa mulher, a gente sabe da força, da garra, do que ela tem de serviços prestados a toda a nossa cidade e região. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história, porque ela vem aí como pré-candidata a vereadora pelo Agir. Vamos ter esse bate-papo descontraído, porque eu já disse para ela, ela é presença boa, o lugar já fica cheio, iluminado com a presença dela. E aí, Rúbia, conta para Ilhéus, para quem não conhece, a nova geração que vai agora começar a entender um pouquinho de política, porque a grande maioria da cidade já conhece você, essa referência de mulher. Fala aí pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu sou Rúbia Carvalho, viúva, 72 anos, sou advogada da turma de 1975, ingressei na faculdade de Ilhéus, depois fomos para a FESP, a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, e em seguida o ESC. Então, o meu diploma é FESC, UESC. E estamos aqui depois com muita satisfação, muito orgulho e honra também. Recebi o título de cidadã ilhéense esse ano e por uma feliz coincidência no meu aniversário. Então eu hoje também sou ilhéense, faço parte dessa cidade que eu amo muito. Chegamos aqui, eu tinha 7 anos, então quem sabe fazer uma continha rápida, são 65 anos de Ilhéus. Meu pai veio convidado para uma empresa de comércio e exportação de cacau. Meu pai, minha mãe, meu irmão tinha 1 ano. E depois nasceram aqui as minhas 3 irmãs. 2 são do primeiro casamento de meu pai e uma do segundo casamento. E eu sempre participei da cidade até como ainda criança e adolescente, fazia parte dos teatrinhos, sempre estudei em escola pública, estudei primeiro na escola Rui Barbosa, né? Fiz o primário, que naquela época era chamado primário, o ginásio no CEAMEV, e participamos dos desfiles de 7 de setembro, e isso para mim era uma honra, carregar as bandeiras, é coisa que fazia parte da história hoje em dia é internet, é celular, mas naquela época não. Eram as alegrias e os folguedos que a gente tinha, participar de esporte, de baleado, as brincadeiras de picula ainda na rua. Depois fui para o IME, estudar no IME. E no IME eu fiz o primeiro segundo científico e o terceiro científico não tinha naquela época em Ilhéus. Aí eu fui estudar o terceiro científico no Colégio Estadual de Itabuna. Tanto que minha neta mais velha, ela mora em Itabuna, próximo ao Colégio Estadual. E quando eu passo, eu digo, aquela sala eu estudei ali. Minha avó já deve ser a 20ª vez que você diz isso. Pois é, e vim depois para fazer o vestibular, né? E seguimos aí como advogada, como mãe dos meus 3 filhos, maravilhoso, lindo. Estou aqui emocionada junto com você, da surpresa que você recebeu hoje. Muito emocionada, Rúbia. Pois é, eu vi os olhinhos cheios de lágrimas, mas quem não fica, né? Filhos são presentes de Deus, são os nossos tesouros que a gente tem que cuidar, acolher. E eu tenho os meus 3 filhos aí, são as bênçãos que Deus deixou para mim. Fui casada com Joaquim quase 50 anos. Se Joaquim não tivesse fumado muito, nós teríamos feito 50 anos de casado o ano passado. E tem uma particularidade que eu fiquei 6 anos
sem ter Rita. Então, Rita diz, ainda bem, senão eu já era uma cinquentona. Mas agora, 5 netas, só tenho netas mulher, né? A mais velha tem 21 anos, faz direito também, acredito que vai continuar aqui a nossa caminhada como advogada, né? Rita também é advogada militante, eu tenho Samara, a minha irmã caçula também, faz parte do nosso escritório, o Odson Carvalho, advogados aqui no centro da cidade, ali na Almirante Barroso, em cima da esquina 170, e tenho a netinha de 11 anos, 2 de 8, né? E uma de 4 que vai fazer 5 anos em outubro. Então, são os meus tesouros, eu sou uma avó coruja, mas sou uma avó que educa também. Né? Coisa boa, coisa sou uma avó, boa. o que eu passei para nossos filhos, eu e Joaquim, os valores da família, eu continuo passando para as crianças, né? Dizendo a elas como é que tem que respeitar, principalmente o muito obrigado, o com licença, esse aí. Senhor, senhora. Benção avó, benção papai, benção, né? Isso aí eu continuo passando para as netas, que eu acho que é fundamental. E depois os meus amigos, a minha família, vocês que fazem parte de um universo que é meu, né? Que eu coloco Ilhéus sempre como o meu. Só fui nascer em Salvador, mas tudo que eu tenho é Ilhéus. Eu estudei, eu trabalhei, eu fui secretária, depois, com o Joaquim doente, eu tive que passar quase 12 anos indo e vindo para Salvador, porque nosso plano de saúde não atendia Joaquim aqui, né? Por incrível que pareça, Joaquim fez uma cirurgia cardíaca e 11 cateterismos, não foi fácil. Eita, mas, guerreiro, hein? Mas depois ficou com o rim, né, prejudicado, né, por conta dessa quantidade de iodo que tomou. Mas nessa ida e vinda para Salvador, eu sempre fiz o mercado aqui. Eu sempre comprei no comércio daqui. Eu ganhava dinheiro em Salvador, como coordenadora, superintendente, diretora do Museu de Ciência e Tecnologia do Estado, mas meu mercado era aqui. Tanto que quando eu levava, claro, os produtos perecíveis, produtos de limpeza, o zelador do prédio dizia, ai meu Deus, chegou a dona Rúbia para eu pegar peso. Eram as caixas. Mas esse era o seu compromisso com Ilhéus, né, Rúbia? De fazer com que o dinheiro circulasse dentro da nossa cidade. Sempre, sempre. Lá era pão, tempero, coisa que a gente tinha que deixar para comprar no dia a dia da cidade. Né? Fui também secretária de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente do município de Itaparica. Depois, Joaquim já... Foi ótimo. Itaparica foi ótimo. Joaquim meteu o pé na jaca. Não podia tomar cerveja. Beira de praia, beira imagino. De praia. Era muqueca, mas foi ótimo. Foi ótimo porque 2013, 2014, ele viveu. Ele reviveu. 2015 já foi hemodiálise, já mal. Aí eu fui para a JUSEB, trabalhar na JUSEB, eu era analista prévia de processos, e minhas netas todas nasceram aqui, como meus filhos, na maternidade Santa Helena, né, com o doutor Euler, doutora Lúcia, já as netas com o doutor Ernesto Silveira, apenas Maria Beatriz, a filha de Rita, nasceu em Salvador, porque Rita estava grávida, e a obstetra disse, olha, Rita, vá para Salvador, fique lá com seu pai, porque acredito que será o último Réveillon dele com você. E foi. E aí, Maria Beatriz nasceu dia 4 de janeiro, no Hospital da Aliança, e Joaquim foi para a Glória no dia 12 de janeiro de 2016. E é isso que nos conforta e nos consola, é saber que Joaquim está lá, ao lado de Jesus. E eu, viúva, toco minha vida e estou aqui no podcast para falar de uma coisa que eu gosto e que eu sempre fui, assim, militante, que é política. Você é inspiração, né? Eu falo, quando a gente fala de Rúbia Carvalho, como falar, né, de política pública para a mulher, falar de militância e não citar Rúbia Carvalho. Você é uma referência, e eu digo isso, Rúbia, com muito... Você sabe da admiração que eu tenho por você. A recíproca é verdadeira. E eu sempre deixei isso muito claro, porque você inspira muitas mulheres. Obrigada. Você é muito convicta daquilo que você quer para a nossa cidade. Quando você falava aí um pouco e colocou o seu compromisso em ganhar dinheiro fora, mas eu preciso que esse dinheiro circule dentro da nossa cidade. Sempre.
você mostra o amor que você tem por Ilhéus e o compromisso de fazer com que a nossa cidade continue crescendo e prosperando. Eu sempre falo, ó, a gente tem um grande hábito de valorizar o que é de fora, É verdade. mas não valoriza o que é da nossa terra. Você vê pessoas dizendo assim, quando eu vou comprar, eu vou ali para a Feira de Santana, eu vou para Salvador, eu vou em Itabuna. Mas a gente fala tanto de prosperidade da nossa cidade, o crescimento do nosso comércio, e eu vou investir fora, se eu posso investir na nossa cidade, se pode ser aqui que o dinheiro tem que ficar, os impostos precisam ser recolhidos aqui. Então, Ruby agora deu assim uma aula de amor a Ilhéus e do compromisso dela com esta cidade. Com certeza. E para a gente continuar aí, Ruby, eu queria que você falasse para essa população, para os nossos seguidores, para os jovens que estão aí ingressando na política, como foi que você ingressou na política, o que foi que te inspirou a estar nesse caminho, para que a gente possa entender isso um pouco. Vou contextualizar um pouco. Pronto. Nesse íntere que chegaram os filhos, eu casei, os filhos chegaram, minha mãe ficou muito doente. Minha mãe, naquela época, teve um câncer de mama, que hoje as mulheres que têm, né, tem muito pouco homens, mas isso hoje é curável, as pessoas tocam a sua vida e ficam bem e curam para sempre. Mas, naquela época, em 1978, foi assim um susto muito grande para a gente, né? Eu, a filha mais velha, meu irmão, 5 ou 6 anos mais novo do que eu, uma 9, a outra caçula do primeiro casamento, 13 anos. Então, eu muito ligada à minha mãe, eu entrei numa depressão. E nessa depressão, eu tive assim, não sei, só quem tem depressão que sabe, né? Você sabe disso. Não vou me alongar nisso, mas eu um dia fui para Salvador, minha cunhada era a irmã de Joaquim, era uma pessoa maravilhosa. Não, vinha para cá, eu só tinha os 2 meninos, Rita e Camilo. O caçula não tinha nascido, não. Vinha para cá, vamos sair, vamos para shopping, mas nada daquilo me alegrava. Mas fui, por causa das crianças, por causa de Joaquim. E aí, um primo meu, casado com uma prima, disse, olha, eu vou lhe buscar para você ir no lugar comigo. Eu digo, não quero não vou para lugar nenhum, vim só para aqui, por causa das crianças. Bom, mas fui. Quando eu cheguei no abrigo São Francisco, era uma oração carismática, era a renovação carismática católica. E estava tocando um hino, Eu Navegarei. Acreditem, daquele dia em diante eu fui 100% curada da depressão. Nunca mais tive. E esse é um hino lindo demais, né? Ele fala da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. É lindo demais. O Espírito Santo de Deus me curou. E foi, eu navegarei. Aquilo me tocou profundamente na minha vida. Eu já voltei para casa uma outra Rúbia. Eu já voltei para Ilhéus uma outra Rúbia. Que coisa linda. Foi coisa linda o Espírito Santo de Deus na minha vida. O encontro com Deus, o encontro com o Espírito Santo faz a gente ter essa... Uma renovação, essa força, essa energia. E nisso aí... Eu fui conversar passei no Diário de Ilhéus, Diário da Tarde, não sei, fui conversar com meu grande amigo, Chico. E ele disse assim, você está diferente, voltou. E aí expliquei, acreditou perfeitamente, foi uma maravilha. Ele aí disse, e eu tinha estado com uma psicóloga, eu tinha estado com várias psicólogas aqui. Na época da depressão, Itabuna, Ilhéus. E aí fui para uma psicóloga em Salvador, doutora Ana Lúcia Quintanilha Araújo, que está viva. E eu sempre mando os meus sucessos para ela. E quando eu saí da carismática, que no dia seguinte eu fui para a doutora Ana Lúcia, ela disse assim, minha cara, na sua ficha você diz que é advogada. E o que é que você está fazendo aqui? Você está curada. O Espírito Santo. Né? Sim. Ele confirmou no meu coração, estou curada, pode voltar para casa. Pegue seu diploma no fundo do baú. Eu tinha 15 anos de formada, nunca tinha feito uma petição. E vá trabalhar. Vá trabalhar. Seu sucesso está aí. Aí eu voltei e fui no Diário de Ilhéus fazer alguma coisa, passei na rua ali, na Marquês de Paranaguá, e aí comentei com ele. Digo, Chico, aconteceu isso e tal. E ela disse que é para eu pegar meu diploma. Carminha era minha colega,
a advogada também. Libera a Carminha, olha, naquela época, imagine, marido, libera. É verdade. Libera a Carminha para a gente advogar juntas. Ele falou, na hora que você quiser, mas espera aí, eu vou ligar para a doutora Ston, que é presidente da OAB. Eu estou contextualizando para dizer como é que eu cheguei na política. Lógico. Não sei se eu estou tomando muito tempo. O tempo é seu, Rúbia. Nos conte essa história grandiosa. Pois é. Aí ele disse, eu vou ligar para a doutora Ston. E, doutora Ston, você vai trabalhar com Carminha lá na OAB. Aprender a advogar, claro, né? Eu, 15 anos, não tinha feito uma petição, saí da faculdade sem... A faculdade a gente não... É a prática que ensina. Verdade. Né? Aí ele liga para a doutora Ston. Doutora Ston diz assim, diga ela que vem aqui agora, que nós estamos entregando carteiras de advogados e de estagiários, e ela já participa. Ele disse, é para ir agora. Eu disse, eu vou. E fui para o fórum, naquela época a OAB era no segundo andar do fórum. Olha, acredite em Deus. Quando eu cheguei, abri a porta, né? Advogados, meus colegas todos de paletó, os estagiários, as estagiárias. Aí, doutor Ariston, venha para cá. Me apresentou, claro, porque me atrasei, já estava finalizando. Ele disse, agora você vai fazer aí o agradecimento. Eu nunca tinha falado em público. Acredite em Deus. Eu só fiz dizer assim, Senhor, meu Espírito Santo, eu vou abrir a boca e vós fala. E creia. Eu nem sei o que é que eu falei. Fui aplaudida de pé. Fui aplaudida de pé. Aquilo, meu Deus do céu, glorificando a Deus. E ele disse, eu não sabia que você era boa de... Tão boa de oratória. Sim, de oratória. Ele disse, doutor, eu contei, né? Ele falou, mas você vai ficar aqui. Aí, advogar não. Você vai ajudar a Leônia aqui, vai aprender a advogar com Leônia. E eu fui. Leônia, mesma idade de minha mãe, nasceu no mesmo ano de minha mãe. Foi quem me ensinou a advogar. Foi uma pessoa que me colocou como verdadeiramente advogada. E eu passei 6 anos na OAB. São os anjos, né? Exato. Que Deus coloca na vida da gente. Exato. E faz São a os gente anjos. conduzir e seguir por esse caminho. E por esses 6 anos, começaram os reclames. Por que você não sai candidata? Por que não sai candidata? Em 1993, em 94, seria a eleição de deputado estadual. Saia candidata. Eu aí, vou sair candidata. Conversei, eu já não tinha minha mãe, conversei com meu pai, a família de meu pai, o avô, foi prefeito da Capela, em Sergipe, meu pai era sergipano. 3 ou 4 mandatos, morreu de depressão. Ó a política no sangue, gente, não tem verdade. jeito. Política no sangue é um negócio sério. Tá aí, ó, o resultado. João Paz, o avô dele, e aí ficou deprimido, e meu pai tinha preocupação que eu perdesse a eleição e ficasse deprimido. Não, meu pai, estou curado, o Espírito Santo de Deus já me curou, não vou entrar mais em depressão. Fui a primeira candidata a deputada estadual de Ilhéus, a mais votada. Eu, meu motorista, e Cleofa Santos, que era o presidente do Sindicato dos Radialistas. Em Ilhéus, eu fui a mais votada, eu tive 8 mil e tantos votos. E daí em diante, eu disse, gente, eu comecei a perceber, Fabiola, que se a gente não tiver na política, se a gente não tiver um cargo, não tiver mandato, não tiver amigos políticos, é difícil a gente ajudar as pessoas. Política faz com que a gente possa, para mim, é a arte da misericórdia, que a gente possa chegar no lugar e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Levar para o povo e dizer a eles, vocês precisam entender o que é política, não politicagem. Politicagem é feio. Agora, política, na essência da palavra, é a coisa mais linda que tem. Para mim, é a arte da misericórdia. E daí, eu fui candidata, fui a mais votada, as pessoas ainda diziam assim, e seu marido deixa? Ainda era naquela época. Imagine, gente, o patriarcado ali pesado, Já dizendo tinha, assim, ó, você mostrou para que veio, foi testado nas urnas, foi a mais votada e ainda assim o seu marido deixa. Seu marido deixa, você Imagina com filhos aí, adolescentes, você Imagina. com seu filho criança, porque aí o Joaquinzinho já tinha nascido. Meu marido era ótimo. Meu marido ajudava, meu marido subia no palanque. Meu marido, se fosse uma época dessa, depois ele ia corrigir, se tivesse alguma coisa, a minha filha sempre me elogiou na política.
sempre foi um parceiro maravilhoso, entendeu? Na política. E eu senti naquela época só uma coisa. Na minha classe social e na minha idade, as mulheres eram onde eu tive menos voto. Na pesquisa. Mas... Ainda é um problema atual. É isso que eu ia dizer. Mas não foi só naquela época, não. É um problema atual ainda. E ter bate-papos como esse aqui é um momento de empoderamento da mulher. Eu tenho dito, Rubi, você sabe da nossa militância, das causas de política pública para as mulheres. Gente, nós precisamos valer o nosso voto. A conquista de lá de 1932. E não é possível, Rubi, que ainda hoje mulheres não entendam a essência e a força do seu voto. Nós somos a maioria dos eleitores no Brasil. Nós somos a maioria do eleitorado. 52,3%. Nós podemos decidir uma reeleição. Essa está nas nossas mãos. A gente pode colocar e tirar quem a gente quiser. E quem pode escolher um candidato que nos represente, que faça sentar na mesa e dizer, olha, tá aqui, as pautas são delas e nós vamos discutir junto. Porque a gente não quer ser melhor do que o homem, não. Não queremos ele do lado. Nós não somos feministas, nós somos femininas. Exatamente, eu tenho dito isso, porque parece que é uma concorrência do feminismo. É uma disputa. Uma disputa, eu tenho que ser melhor do que o homem, eu quero sobressair o homem. Gente, a gente não quer isso, a gente quer 50-50. Se tudo for ali ponderado no 50%, tá tudo bem. Porque aí, Rubi, a gente vai sentar na mesa e discutir as nossas pautas. Porque é impossível que as nossas pautas sejam discutidas sem que a gente esteja inserida no processo. Exatamente. Quem sabe onde o calo aperta, onde são as nossas fraquezas, a mãe que precisa de escola para o filho, escola integral, que precisa sair para trabalhar, que é provedora hoje da casa. Ela sabe contar a demanda dela. E quem vai dizer o que ela precisa é quem está na mesa. Exatamente. E as pessoas precisam entender. Aí Rúbia vem com um relato desse, que naquela época ela não teve os votos que precisavam das mulheres e o apoio. E ainda hoje há uma rivalidade inserida no nosso meio. Quando uma mulher vê uma outra mulher se destacando, ao invés dela apoiar, ao invés dela dizer, poxa, olha que coisa boa, uma mulher aí na luta, muito pelo contrário, ela se sente assim, não tem conteúdo? Pra quê? Por que tá aí? Sabe Deus por que chegou até aí? Gente, no momento que nós, mulheres, entendermos que nós precisamos ser politizadas, que nós precisamos estar com a nossa consciência voltada para aquilo que nós queremos e o que nós queremos de política pública para as mulheres, aí sim a gente vai se posicionar e ter o nosso lugar ao sol. Enquanto a rivalidade continuar, enquanto essas demandas forem discutidas de formas que não são a que nós precisamos nós ter, estejamos inseridas na discussão, a gente não vai ter vitória. Não vai. E eu falo vitória... A vitória é parcial. Exatamente. Vai ter a vitória de algumas mulheres. De um segmento. Mas na totalidade nós não teremos. Exatamente. Não teremos na totalidade. Mas infelizmente. Infelizmente, minha amiga. Mas assim, continue contando a sua história porque ela é inspiradora. E eu espero, viu, mulheres? E a todo eleitorado que vocês entendam o papel que nós devemos ocupar dentro da sociedade. Com certeza. E que papel que nós ocupamos, hein? Sim. Que papel, né? Mas vamos tocar aí pra frente. Vamos tocar. Tá ótimo. Então vamos lá, continue contando aí. Você me disse então que aí teve os votos. Para sua surpresa. Para minha surpresa, eu fui a mais votada em 1994 como candidata a deputada estadual. Aquilo me animou, não é? Fizemos aquele grupo e daí fui convidada para em 96 ser candidata a prefeita, tiraram minha legenda e daí em diante, vocês já sabem, estou chegando até agora, senão vai ficar muito longo, ainda tem muita coisa para responder. Pois é, e quando a gente incomoda, fazem isso, né? Tiram da gente. Tiram a legenda. Nem vou dizer aqui como foi, mas... deixa pra lá. Ainda hoje, Rúbia, é assim que fazem conosco. Eu quis parar ali, né? Tiraram minha legenda, mas eu continuei. Não me pararam. Entendeu? Eu não me senti, eu vou ficar, me vitimizar. Não. Eu fui 98, 2000, 2022 e agora
Sou pré-candidata em 2024 e me sinto maravilhosamente bem aos 72 anos. Estou pronta, com fé em Deus, para subir morro, descer. Ontem fui para o interior, fui para a zona rural e estou ótima, graças a E Deus. assim, e é bom entender que esse é um trabalho que a Rúbia faz, não é um trabalho de agora. A Rúbia visita as comunidades, ela vai há muito tempo. É um trabalho contínuo. As pessoas às vezes dizem, chegou agora na época de campanha, de pré-campanha, tá todo mundo subindo o morro. Não. Essa mulher faz isso há muito tempo, tem serviço prestado como advogado. O escritório dela é um lugar de amparo para as pessoas. E aí eu tô falando isso porque eu conheço a história de Rúbia. Eu não tô falando de alguma coisa que eu ouvi dizer. Ela é esta mulher. Então tem muita referência e muita propriedade para estar aqui. Agora, Rúbia, você contou aí um pouquinho da sua história, de como foi na política, de como você chegou aqui, nos inspirando, porque é inspirador, não é, Vini? Não é, Renatinha? Muito, né? Então, assim, conta pra gente como foi a escolha do partido, como foi que Rúbia disse assim, agora Rúbia é agir. Olha, a escolha do partido, o Agir 36, ele vem do PTC, do Partido Trabalhista Cristão. O Partido Trabalhista Cristão, e agora o Agir, ele é um partido que ele tem os valores que são os nossos valores. Valor da família, que é o que eu falei aqui, da criação dos meus filhos, entendeu? O respeito às famílias, o respeito ao meio ambiente, entendeu? O respeito às mulheres, porque, infelizmente, a gente está vendo aí uma série de feminicídios e outros. Eu estava lendo o Agir, ele tem uma proposta grande que também, não sei por que está moderno, ou é por causa da internet, eu não entendo, sobre o autismo. Inclusive, eu tenho propostas para que a gente possa colocar um projeto de inclusão dos autistas na rede pública do município, na Secretaria tanto de Educação quanto da Saúde, né? O meio ambiente e o partido que me coloca assim à vontade, principalmente por dois motivos. O primeiro, porque está na base aqui do nosso pré-candidato também a prefeito, que eu acho isso muito importante. A gente né, dar continuidade, não mudar de segmento por mudar, porque o partido... Porque, às vezes, Fabiola, eu vou para um partido que precisa de menos votos. Engano. A gente tem que ir para um partido que ele coaduna conosco, que ele nos respeita e que ele pode fazer com que a gente trabalhe dentro daquele... Porque todo mundo precisa de partido. Né? Verdade, sim. Todo mundo precisa de partido. Mas eu não posso escolher um partido porque o partido A ele vai me dar mais chance. Eu não preciso de chance. Eu preciso que o povo entenda e respeite na hora que eu chegar para poder dizer, olha, eu estou no Partido Agir, eu estou com fulano, eu quero as suas propostas, eu quero que você alimente as minhas propostas, eu estou aqui para isso. Para que a gente possa ter as nossas propostas, como eu tenho, para o transporte público, para a zona rural. Eu sou apaixonada pela zona rural. Eu sei disso. Eu sei que você, na zona rural, anda, conhece todo mundo. Isso. Quer dizer, o Ilhéus é um município muito extenso. É um município que você sai da sede, são 100 quilômetros ou quase 120 para Pimenteira e Nema. Se a gente não cuidar de Nema e Pimenteira, eles vão ficar com Coaraci, que é ali perto. Se a gente não cuidar de Banco Central, eles vão ficar com Uruçuca, que é ali perto. É 65 quilômetros de Ilhéus, mas tem menos para Uruçuca. Entendeu? Nós estamos aqui perto de Una, no Acuípe de baixo, Acuípe do meio, Acuípe de cima. No Couto. No Couto. Tivemos no Couto domingo passado, foi uma maravilha, porque nós estamos, Dia das Mães, eu homenageei uma mulher, que eu disse a ela, você, Maria, que é uma mulher empoderada, uma mulher com 11 filhos, uma mulher que morou a vida toda na zona rural, e todos os filhos conseguiram ir para a escola, conseguiram um espaço, trabalhando, verdadeiros cidadãos. Não é só Rúbia, advogada, não é só vocês de comunicação, não só as engenheiras e as médicas que são empoderadas. As mulheres do campo também, as mulheres da zona rural também, com o sofrimento que elas têm, com as dificuldades que elas têm. Ilhéus com um litoral um dos mais extensos do Brasil. A gente ganha até para Salvador, o mais extenso da Bahia. E a gente para ver se eu tenho dificuldade de gerir a minha casa.
imagine as dificuldades que não se tem para gerir um município. São diversos. E aí eu vi no partido, no Agir, ele é um partido que se assemelha muito com tudo que eu gostaria que fosse, partido é partido, né? Que fosse aquele que eu vou representar, entendeu? Porque ele me representa também. Eu não vou chegar no partido, não, esse aqui eu não tenho chance, porque tem A, tem B. Não. Meu partido, estão 3 vereadores ótimos. Eles continuem. Nada me ameaça. Tenho certeza que nada me ameaça. Continuo trabalhando, como você disse, eu continuo política, eu continuo mãe, estou viúva, meus filhos me apoiam, minha família, meus amigos, e agora eu vou, com certeza, continuar na política. Já fui de alguns outros, saí do Republicanos, fui para o PL, mas me encontrei no antigo PTC, que hoje é o Agir 36. Que coisa boa, né? Quando a gente tem esse sentimento de pertencimento, né, Rubia? Pertencimento. A gente precisa pertencer. Eu falo assim, você pertence aonde? Qual é a sua linha? Porque todo ser humano precisa ter um lugar para pertencer. Isso. Para chamar de seu, dizer, eu represento isso, tenho propriedade com isso. Então, é muito importante. E você colocou aí, Rubia, uma questão que você disse assim, a importância de estar na base do governo. Então, você já deixou bem claro que você é base de governo, que você está aqui. E aí, eu queria que você fizesse aí pra gente uma análise de Ilhéus há 8 anos atrás, o Ilhéus de agora, e como você vê a gestão do prefeito Mário Alexandre. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu terminei a minha fala anterior dizendo das dificuldades da gente gerir uma casa. Sim. Você é dona de casa, né? Eu sou dona de casa, disse que se Joaquim fosse vivo, eu faria 50 anos de casada. Eu me casei com 21, hoje tenho 72. Então, olha as dificuldades da gente, a gestão de uma casa com o marido, com os filhos, com as funcionárias, os funcionários. Você imagine que domingo é dia das mães. Aí você faz uma lasanha, você fez lasanha porque fulano gosta. Mas... desse jeito. Eu tenho 2 filhas, a Nicole e a Rebeca. Quando eu faço a comida para uma, para outra, falar, mas mamãe, você fez isso porque a outra gosta. Não é assim? Então, imagine. Aí, não, mas eu falei, mas eu queria carne de sol. Aí você vai ter, eu tenho 3 filhos, então eu tenho que fazer 3 tipos de comida para poder agradar. Você já viu ninguém agradar? É difícil. Olhe o município de Ilhéus, há 8 anos atrás, as dificuldades que a gente tinha numa ponte só, eu vejo a ponte. Eu estava vindo do Pontal, meu filho mora na Sapitinga, e eu estava vindo do centro para Sapitinga, pelo Pontal, e vim pela Ponte Velha. Lomanto Júnior, meu padrinho de casamento. Não vou chamar de Ponte Velha, não. Não faça isso com ele. Ponte Ló, não, vou fazer. Ponte Lomanto Júnior. Porque estavam trocando uma lâmpada, o engarrafamento passava da Praça Cairu e o outro engarrafamento estava muito depois ali na Indiana. Imagine uma lâmpada. Agora você imagina. Você lembra como era? Um acidente? Não, final de ano. Ave Maria. Veja bem, as pessoas têm memória curta. Mas a ponte foi o governador que trouxe. Sim, mas o governador vai trazer pelos belos olhos de alguém? Se o prefeito Mário Alexandre não fosse para Salvador, Brasília, não sei, para pedir a ponte ao governo do Estado, essa ponte não é só recurso do governo do Estado, é recurso do governo federal também. Tem que se deslocar, tem que pedir, não é? Tem que fazer os projetos, você está certo? Tem que levar o projeto, tem que ter credibilidade para receber. Ninguém recebe projeto se não tiver credibilidade. Então, tem ponte. Temos o materno infantil, gente. Eu posso dar um exemplo, porque minha sobrinha caiu com 29 dias, foi para o materno infantil, foi excelentemente bem tratada, entendeu? Com toda a equipe que poderia ter se reunido para tratar. Claro que a gente mora numa cidade do interior, teria que ir para Salvador por algum ou outro motivo, mas teve o acolhimento do primeiro momento. O Hospital Costa do Cacau tem dificuldade?
Tem dificuldade, eu estou dizendo que na minha casa tem. Imagina. As UPAs, as policlínicas, as escolas que estão aí. Gente, a Ilhéus de 8 anos passado é uma Ilhéus diferente. Eu moro na Zona Sul. Eu moro, depois do Açaí, eu moro quase no Cururupi. Eu pego 2 pistas para ir para casa, eu chego em casa do centro, para casa eu chego em 15 minutos. E não sou barbeira e não ultrapasso as legislações de trânsito. Eu vou na pista da direita, quem quiser que passe na pista da esquerda, me ultrapasse, eu vou na minha. Já estou velha para estar fazendo costura para lá, para cá. Mas as 2 pistas me deixam a facilidade de eu chegar na minha casa. Nós temos 2 supermercados grandes em Ilhéus que nós não tínhamos. Vamos continuar usando o supermercado do bairro para ajudar? Sim. Mas tem aquele supermercado maior que as pessoas podem comprar, que a gente recebe pessoas de fora, vocês sabem disso? Eu vejo pessoas que vêm de Canavieiras, que vêm de Una, que vem de Itabuna. Que aquece o nosso mercado. Que vem de Uruçuca. Eu moro ali perto. Então eu fico conversando, porque eu sou conversadeira mesmo, né? Você já viu que daqui a pouco eu extrapolo aqui um momento, entendeu? Então, eu agora dizer que nós precisamos de que o pré-candidato da indicação de Mário seja Bento, eu acho excelente. Bento, homem jovem, um advogado meu colega, um cara de gestão, um craque de gestão, porque tem 8 anos, você não viu greve disso, você não viu manifestação daquilo, é o craque da gestão, entendeu? Eu acho que a indicação, olha, eu estou com 72 anos, mas eu gosto de trabalhar com gente como vocês, gente jovem. Eu trabalhei em Salvador, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, como superintendente coordenadora do PID, do Programa de Inclusão Sociodigital. Eu tinha 65 pessoas trabalhando comigo, só tinha uma idosa, que, por incrível que pareça, é tia do governador Jerônimo. Jerônimo foi meu colega há 4 anos. Eu, quando ia para a minha sala, lá a gente chama aquário, no Soares, passava pela sala dele, que era assessor do secretário Wildes Ferreira. Eles vinham tomar café, disse, minha terra é chocolate. Aí disse, eu vou mandar buscar para você. Meu amigo, nunca liguei para ele como governador, graças a Deus, nunca pedi nada. Mas a gente precisa entender isso, que as pessoas que são indicadas para gerir são indicações de alguém que tem serviço prestado. Por que o governador Rui Costa indicou Jerônimo? Porque Jerônimo é funcionário público do Estado, professor da UFES, engenheiro agrônomo, mas tinha serviço prestado. Por que Mário Alexandre, o nosso atual prefeito, indica Bento como pré-candidato? Serviço prestado dentro de Ilhéus. E gostaria muito que a gente pudesse ouvir o nosso pré-candidato. Encontrei com ele no Couto, nós fizemos uma reunião de Dia das Mães, ele foi muito gentil, foi lá. E as pessoas gostam de ouvir, porque ele tem conteúdo. Porque não é politicagem, gente. Então, é por isso que eu disse que eu estou na base. E estou muito feliz por isso, por ter ido para o AGI 36, e o AGI está na base do prefeito Mário Alexandre. Rúbia, e a gente fala sempre, né, que as pessoas conhecem o gestor Bento Lima, o secretário de gestão, das 4 paredes. Do cara que muitas vezes teve que ser a mão de ferro, aquele que dava o murro na mesa, para que Ilhéus entrasse no trilho. Você, quando falou, contextualizou aí muito bem, não teve greve. Manifestações, a cidade não parou. O funcionário público satisfeito, sendo valorizou o funcionário público, isso é importante. Muito importante. E aí a gente fala, né, de um bloco de coisas que as pessoas precisam conhecer. E o que você trouxe aí é muito importante. As pessoas precisam ouvi-lo, para daí tirar as suas conclusões. Porque você ter o ouvido emprenhado por alguém que disse, você não tem domínio do que você está aprovando ou reprovando. A gente precisa ouvir. E eu falo sempre que ele tem uma coisa muito boa. Que quando você olha nos olhos de Bento e você vê Bento falando, os olhos dele transmitem verdade. É isso. As pessoas precisam ouvi-lo.
Tem 36 morros na cidade, na Zona Norte, 2 morros na Zona Sul. Já falei do litoral extenso. Quer dizer, a cidade precisa parar, porque ele vivia nas 4 paredes, para ver, para ouvir, para saber o que é que tem. Ah, choveu demais, choveu, mas nós estamos vendo, infelizmente, aí o que está acontecendo aos irmãozinhos do Rio Grande do Sul. Uma potência, né? Uma potência, imagina. Imagine uma cidade como Ilhéus, na beira da praia, com suas peculiaridades, particularidades, mas que conseguimos avançar. Conseguimos avançar. Por que não dá uma oportunidade a uma pessoa jovem, a um homem jovem? A um cara que deve estar aí na cabeça dele com um bocado de coisa boa para fazer pela cidade, entendeu? Para dar continuidade ao que não pode ser feito. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Muita mesmo. Mas vamos embora dar uma oportunidade, vamos ouvi-lo. Na hora que ele for, que ele se disponibilizar para sair, vamos ouvir. Eu vejo aí, ouço, entendeu? Na hora que as pessoas falam, principalmente no interior, a cidade toda é complexa, mas é uma cidade linda, gente. É uma cidade bonita. Eu subi o Alto do Amparo para ver uma pessoa que eu quero muito bem, que trabalhou comigo. Quando eu vi aquela vista no fundo da casa dela, eu disse, gente do céu, nós temos esse mar, uma cidade cortada por tantos rios, Fabíola. Um privilégio. Um privilégio, né? Que nós temos quando a gente vê tanta água. Eu tive a oportunidade de advogar, rapidinho para contar isso, de ganhar um morro. Eu ganhei um morro advogando. Os meus clientes ficaram com a parte de baixo e me deram a parte de cima, que na época era a fazendinha. Você acha que lembra? Sim. E aí, eu dei o morro. Naquela época tinham, acho que só a fazendinha, uns 2, 3 barracos. Hoje é o Alto de Carvalho, em homenagem a meu marido, porque ele se apaixonou pelo morro, ele pediu para fazer o acesso do morro, ele pediu a Tadeu Dentista para o pessoal que na época era da Network fazer um centro comunitário. E o pessoal que foram chegando, que foram... Não diga invasão, porque eu permiti. Né? Hoje eles têm escritura, registro. Tá tudo regularizado, né? Tudo regularizado, não tem nada disso. Quer dizer, mas eu só pude fazer isso porque a gente tem amigos e tinha políticos para fazer isso. Então, deixa eu só refletir aqui uma coisa. Você ganhou uma causa. Foi. E da causa você ganhou o morro. Foi. Ali na Avenida Baitaba. Sim. E aí você doou... Sim. Doei esse morro para a comunidade. Sim. Doei o morro, o Alto do Carvalho, ele existe. Gente, olha, fiquei tão emocionada que bati até no microfone. Olha a história dessa mulher. Ela ganhou do esforço do trabalho dela um pedaço de terra. Foi. Não é um pedacinho não, tá, gente? É um pedação. Um morro. É um morro. Os clientes dela ficaram com a parte de baixo e deu a parte de cima para ela. Me pagaram com a parte de cima. Pagaram com a parte de cima. O que foi que essa mulher fez? Poderia ter feito várias coisas, vou lotear, vou vender, mesmo na informalidade, que a gente sabe que tem um monte por aí, eu vou vender. Mas olha o senso de justiça e de colaboração com a nossa comunidade. Ela doou esse morro para que famílias que não tinham pudessem se instalar e ter a sua própria casa. Lindo, viu, Rúbia? Mas é o que eu lhe disse. Isso é bonito, mas eu só posso fazer exatamente por isso, porque a gente tem pessoas amigas e a inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas você é uma mulher iluminada, Rúbia. Onde você chega, a gente sente essa presença, da presença de Deus, sabe? Assim, muito, muito forte mesmo. E isso é muito bom. Porque tem pessoas que passam, entram e saem vazias, né? Deixa um lugar e fala assim, poxa, aquela presença não foi boa. E você tem essa presença forte, essa presença de uma mulher que inspira muitas pessoas, não só mulheres, mas que chega no espaço e ilumina esse espaço. Isso Obrigada. É muito bom. Obrigada. E eu sempre digo de manhã, faço minhas orações, e eu digo a ele, só me deixe ir se você for comigo. Se você não for, não me deixe, não. E ele sempre está comigo, está conosco. Amém. E você também é uma pessoa que a gente confia. Você sabe disso? A gente confia, porque tem pessoas que você diz, será que eu vou e tal, como será? Mas continue assim. Firme, cheguei aqui, você estava emocionada. Demais, entendeu? Hoje foi um dia lindo. Para mim foi lindo isso.
entendeu? Você é emocionada. E aí sou pé quente, porque aí você recebeu sua família, uma surpresa boa. Vou contar para vocês um pouquinho de caso que aconteceu, contextualizar. Conte. Nós estamos, hoje, uma sexta-feira que antecede o domingo, o Dia das Mães. Esse programa vai pro ar na próxima semana, então eu já vou contar para vocês. E minha filha mais velha mora em Alagoinhas. E eu estava muito triste porque minha filha não tinha como vir por questões de trabalho. E de manhã, minha cunhada, Caroline, conhecida como Lola, me ligou, perguntou: Cunha, tá por onde? Eu falei: tô chegando no escritório. Ela: Cunha, peraí que eu tô com umas coisas aqui no fundo do carro para te entregar. Tô indo aí rapidinho. E quando eu saí do carro, que eu botei o pé para fora, eu vi minha filha e meu neto saindo do outro carro. Pense que eu tremi da cabeça aos pés, chorei muito, e meu netinho, aquele anjo que Deus me deu. Porque, Rúbia, Pedro veio, eu falo sempre, Deus foi tão soberano comigo, que Pedro veio para ser o meu acalento. O seu remedinho. Foi. Pedro foi o remédio para o meu luto. Nos dias do meu luto, quando meu marido faleceu, que eu pensava em cair, eu olhava para Pedro e olhava para as minhas filhas e dizia: eu não posso, sabe? E isso me emociona demais. E quando eu vi meu neto e minha filha, eu desmontei. Então, quando o Rúbia chegou aqui nos estúdios, eu estava extremamente emocionada, já tinha chorado, Rúbia se emocionou comigo e pronto. Foi Mas lindo, é isso. foi lindo, gente. Foi lindo. Eu não poderia ter ganho um presente melhor de Dia das Mães do que ter minha filha e o meu neto comigo, porque família é isso. Quando eu olho ali o Rio Grande do Sul, quantas pessoas foram embora sem dar o abraço nos seus, sem dizer que ama, sem dizer que é importante. Então, uma mensagem assim que eu gostaria muito nesse momento de emoção mesmo, dizer para vocês: quem é seu, abrace, diga que ama, não perca tempo com coisas pequenas, com situações, sabe, com falta de perdão. A vida é muito rápida, ela passa, ela é fugaz. A gente pensa que tá aqui, daqui a pouco a gente não tá. Eu digo sempre que a ida do meu marido, da forma que foi, me ensinou muito. Eu dormi e num piscar de olhos, porque na verdade eu peguei, foi assim, Rúbia, ele já vinha já há algum tempo num processo ali de dificuldade, eu já não dormia à noite porque eu tinha medo dele ir embora e eu não estar. E naquela noite eu estava tão cansada que eu pisquei o olho, dormi sentada no quarto da minha filha, numa cama, minha filha chorando, e viu o pai naquela situação, sentada com a cabeça dela no meu colo, eu dormi encostada na parede. Isso era por volta de 1h da manhã. Quando eu acordei, era 5h da manhã, mais ou menos, com a claridade do sol batendo. E eu acordei e falei: meu Deus, que horas? Quando eu olhei, meu Deus, dormi tanto. E nesse pouco intervalo ele foi embora, ele nos deixou. Mas Deus fez isso exatamente para você. Não. E eu creio, sabe? Para não sofrer, para não ver a situação. Para não ver, exato. Mas, sem assim, poder fazer alguma coisa, a criança vendo também. Mas eu sei de uma coisa. Nesse dia, o que eu posso deixar de mensagem para vocês: ame agora, perdoe agora, viva agora, aproveite cada momento. Porque o Rio Grande do Sul, uma potência no Brasil. Da economia, uma potência da economia no Brasil. E agora, ricos e pobres estão nivelados no mesmo lugar. Todos iguais. Aquele que pisava no restaurante mais chique e aquele que estava em casa, sem nada, estão nivelados. Então, isso mostra que não há ninguém melhor que ninguém. Que aqui na terra nós viemos e para o pó nós voltaremos no mesmo lugar. Então, não se sinta melhor do que ninguém. E não faça nada que possa magoar o outro. Se você magoou, tenha humildade de chegar e dizer: eu magoei, eu peço perdão, e volte. E se você deixou alguém embora, é a hora de pedir para voltar. Porque a vida passa muito rápido. É verdade, é verdade. Você disse tudo e está de parabéns pelo que você disse. E volto a dizer aqui que foi lindo. O momento que eu fui privilegiada de chegar aqui e ver aquele momento de emoção seu, de mãe. Nas vésperas de Dia das Mães. Presentão. Não foi? Foi. Pois é. Então, estamos aqui, gente. E o seu conselho, eu acho que justifica tudo que a gente pode sentir hoje
de amar o próximo, mas amar mesmo quando a gente se ama, e fazer com que aquele próximo, o mais próximo, ele continue próximo. Os que estão longe, como você disse, que a gente possa trazer mais para perto, né? Porque a vida é isso aí. A vida é amor. Deus é amor. E nós precisamos aprender que tudo que nós fazemos na nossa vida, fazer como o apóstolo Paulo, tem que ser com amor, não é? E eu vejo a política, Rúbia, como esse grande gesto de amor. De amor. Você poder Ajudar o devolver próximo. a sociedade. É como eu digo, é a arte da misericórdia. A polícia, né? Devolver à sociedade o que você tem de conhecimento, de luta, de se colocar à disposição do outro, de não fazer politicagem, de fazer política, que é muito diferente. E eu acho que o papel, né, como de Rúbia Carvalho, uma mulher inspiradora, é politizar muitos outros. E você faz isso muito bem, viu, Rúbia? Muito bem mesmo. Porque precisamos fazer com ação. Sim. E é o que a gente faz. Até todo o agir, né? Foi bem, ó, Jorge. Ó, quero mandar um beijo aí pro presidente do Agir. É um cara. Esteve aqui conosco. O Jorge é maravilhoso. Contou uma história, a história do Agir, a história dele aqui é um cara fantástico. Jorge, o nosso beijo aí, viu? Isso. E ele brinca direto. Ele fala: a gente chegou aqui pra agir. Agir. Ainda diz: agindo Deus, quem impedirá? Exatamente, exatamente. E é verdade. Rúbia. Tá chegando ao final, o tempo passou tão depressa. Passou rápido. Que a gente aí tá aí. Coisa boa, né? Conversar com Bateu vocês. papo. Foi um papo bom. É inspirador, muito inspirador falar com você. Obrigada. Conte aí pra gente, Rúbia. Deixe sua mensagem aí pro público de Ilhéus. Os microfones são seus, fale o que você quiser. Essa casa é sua. Obrigada, muitíssimo obrigada. Eu aprendi com meus pais que a gratidão é a maior virtude do ser humano. Então, eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Por me deixar aqui, aos 72 anos, batendo papo com vocês, entendeu? Feliz. Me perguntaram, você é uma mulher feliz? Eu sou uma mulher feliz. Graças a Deus, eu sou uma mulher feliz. Eu tenho Deus, eu tenho meus filhos, minha família, já tive meu marido, somos viúva, já passamos uma parte da vida. A gente é feliz por conta de tudo que a gente recebeu e a oportunidade que Deus nos dá da gente retribuir. Verdade. E é isso que eu quero fazer. A minha mensagem para Ilhéus é essa. Tudo que Deus me deu através de Ilhéus, eu quero poder, eu quero que seja possível eu retribuir a Ilhéus. Dentro das perspectivas e das possibilidades, eu quero retribuir Ilhéus. Quero agradecer muito essa oportunidade de chegar aqui e contar um pouco da minha vida. Agradecer muito a você, Fabíola, que nos recebe assim de uma forma carinhosa. Você sabe que eu sou sua admiradora já há algum tempo, porque você também é uma mulher. Esse termo mulher empoderada está na moda. Então, eu vou lhe dizer, você é uma mulher super empoderada. Você é uma mulher que não deixou... Eu tenho um compadre que diz, não deixa a peteca cair, minha comadre. Então, você não deixou a peteca cair. Você ficou uma mulher forte, uma mulher firme. Você perdeu seu esposo, mas acabou de dizer, não podia chegar para chorar para suas filhas, para chorar para o netinho. Continuou sua vida, não é fácil. Não. Para mim, que estou mais velha, não é fácil. Mas imagino para você, que ficou viúva mais jovem ainda. Entendeu? E não é fácil. Com 2 filhas mulheres. Eu fiquei com uma mulher e 2 homens. Já na nossa, na nossa cultura machista é mais fácil. Ficar com filhos homens. Olha o que você disse. Seu irmão foi que foi lá dizer, não, tira a chave, acudir. Porque é a cultura nossa. Né? A gente, às vezes, precisa de ter um homem, e somos femininas. Precisamos realmente de ter figura masculina. Pode falar. Eu vou te fazer aqui um adendo porque eu acho muito importante. Alguém me perguntou, e aí eu ri muito. Alguém me perguntou assim, mas uma mulher como você, empoderada, dona de si, com a cara de marrenta. Ó, eu tenho cara de marrenta, Vini? Não. Diz que eu tenho cara de marrenta. Não tem, não. Diz assim, com a cara de marrenta... Não precisa de ninguém, não vai precisar de um homem. Eu falei, olha, eu não preciso de um homem. Como nenhuma mulher precisa. Nenhuma mulher precisa, ninguém precisa, assim como o homem não precisa da mulher. Agora, um precisa do outro para cuidar.
E tudo que uma mulher quer é ser cuidada, gente. Parou com essa história de dizer, eu falei, peraí, vamos parar com essa história que eu sou forte demais, não. Eu quero ser cuidada também, tá? Sim, claro. Todo mundo precisa ser cuidado. Verdade. Pois é, aquela história, quem cuida de quem cuida. Quem cuida ama. É. Então, se você é cuidado, é porque alguém lhe ama. E que você vai retribuir esse amor. E é esse amor, desse cuidado, que na minha idade, eu quero para Ilhéus. Entendeu? É isso que a gente precisa mostrar aos nossos munícipes, que não adianta ficar discutindo blá, 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 de zap, de rede social. Não adianta denegrir a imagem dos políticos. O que é que a palavra de Deus diz? Ore pelas autoridades. Verdade. Se você quer um município melhor, se você quer uma cidade melhor, se você acha que daqui para frente a gente precisa mudar alguma coisa, deixe de blá, blá, blá nas redes sociais. Comece a dar as suas opiniões. Tem alternativas. Escolha quem você acha que pode ajudar, que pode resolver, que precisa resolver. E vá lá, vá junto, vá ajudar, vá apoiar. Mas acabar com esse blá, 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 isso é feio. É isso aí. Olha aí. Não adianta falar, tem que agir. Olha, a Vini tá no jargão do agir, viu? Vini tá fazendo jargão. Já vou convidar pro agir. Jorge, meu presidente queridíssimo, convide Vini pro agir. Vini Love tá aqui dizendo, começou a agir, incorporou aí o agir. Pronto, gente. Então, muito obrigada a você, a Vini, a Renata, a você, meu amor. A Soraya, a professor Reinaldo, muito obrigada a vocês todos, aos meus companheiros pré-candidatos a vereadores, obrigada aí ao nosso pré-candidato Bento, é uma pessoa simpaticíssima, é um homem, como você diz, olha no olho, é um cavalheiro, é um gentleman, acredito que será um bom gestor, não é? Obrigada também ao nosso prefeito Mário. Tem uma particularidade aqui, a gente vai lembrando, vai metendo as coisas. Vai falando, a casa é sua. A mãe de Mário, a nossa sempre deputada Ângela, fez o chá de bebê de Rita, minha filha. Rita disse isso lá no dia do café, gritou, pai, eu estava... Tava na barriga. Tava na barriga de minha mãe, quando sua mãe fez o chá dela. Foi. E aí o prefeito disse, e eu estava lá para entregar a idade dele. Aí ela disse, minha mãe, mas eu sou mais nova do que Mário. Eu digo, mas não vou dizer sua idade. Então, gente, gratidão, gratidão e gratidão. É só isso que eu tenho. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe grande e poderosamente. Especialmente agora as nossas mães, o podcast vai para depois do Dia das Mães, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a todas, as mães biológicas, as mães adotivas, os pais que são pães. Então, um beijo no coração de todos vocês. Beijo no seu coração também. Lamba as crias Farei isso. No domingo, viu? E que Deus tome conta, vele e zele, guarde e nos proteja a todos como mães. Beijo, Ilhéus. Obrigada. Gente, acabou mais um podcast, mas eu vou te dizer que esse podcast teve gosto de quero mais um pouquinho. Rúbia é essa mulher que dá vontade da gente ficar aqui falando, que acolhe, que traz para perto, e foi uma honra, viu? Obrigada, você acrescenta muito, você preenche o espaço que é verdadeiro, onde você está. Ilhéus, um beijo para todas as mães, para todas essas. Você vai ver essa mensagem após o Dia das Mães, mas fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um. E vocês, filhos, cuidem das suas mamães. Verdade. Mãe, a gente só tem uma, tá bom? Um beijo no coração de todos, tchau!